Você aí, já ouviu falar de overtraining? Vamos lá para esse vídeo? Então, gente, hoje aqui a gente vai falar sobre overtraining, né? Overtraining é um desequilíbrio, né? Principalmente entre você treinar muito, né? E você não recuperar, né? Então é o desequilíbrio entre treino e recuperação, né? Corre com o corpo não consegue ter essa recuperação adequada mesmo no período intenso de treino, né? E vai afetar atletas, né? De todos os níveis, modalidade, a performance vai cair mesmo aumentando o esforço, mesmo você aumentando cada vez mais o esforço você vai ter overtraining, né. E o overtraining, né, ele quando a gente faz aquela: "Ah, vou voltar pra academia", né, você já sabe que é uma semana tomando Dorflex, né, porque vai ficar cheio de dor, né. Isso é um overtraining, né, porque o seu corpo não está preparado de maneira nenhuma, se você não está praticando atividade física, principalmente a musculação, você não está preparado, né, e você quer voltar naquele ritmo que era antes, né. Só que isso, né, esse voltar aí, sem a recuperação adequada, vai ter problema. Então o interessante é sempre voltar com um dia de pausa. Depois que você entrar no ritmo, não sentir mais dor, aí tudo bem. Mas no começo você ficar muito tempo inativo e querer treinar todo dia, você vai ter problema, tá. Então o interessante realmente no começo é esse para você evitar o tal do overtraining. Mas que tá numa performance maior, sente muito overtraining, tá. A gente vai entender. O que é overtraining, né, gente? A prevalência dela é muito alta, né? Mais de 30% aí dos atletas experimentam em algum momento um overtraining, né? É multifatorial, né? Você tem fator físico, psicológico, social, que combinados ali, eles acabam tendo essa propensão de fazer um overtraining, né? E é um desequilíbrio, né? Você acaba perdendo rendimento por treinar demais. Então, overtraining seria treinar demais para o corpo que não consegue se recuperar, ainda não está bem capacitado em aguentar essa carga de treino. A principal causa, né? A pessoa talvez tenha aí, tá fazendo um déficit calórico, né? Querendo emagrecer, né? E aí acaba que para o volume de treino realizado é inadequado a quantidade de calorias, né? Por isso que é importante a gente fazer, né, o cálculo de taxa metabólica, né? Enfim, vários cálculos que a gente consegue fazer para saber o ideal que a pessoa precisa ter, o mínimo, né, que a pessoa precisa ter, tá? O volume em excesso, né? Talvez treinos muito longos e muito frequentes, né? O volume de treino realmente também impactam nisso, né? Alta intensidade de esforço máximo sem recuperação adequada. Então, eu já falei aqui, né, como é que eu treino, né? É o tal do PPLR, né? Que é você treinar exercício de puxar, exercício de empurrar, perna e descanso. Então, o quarto dia tem que ser um dia de descanso, né? Você tem que descansar o corpo, seu corpo vai estourar, né? Vai acabar estourando vai lesionar, né? Vai ficar com alguma dor aí persistente, né? Então, é importante fazer isso, né? O descanso insuficiente realmente também é importante, né? Você não ter um sono tão adequado, né? E a falta desse dia de recuperação, então, como eu falei, você tá voltando, o interessante é de sim, dia não. Depois que o seu corpo já tá acostumado, você não tá mais sentindo dor, né, nenhum tipo de fadiga, aí você pode treinar todos os dias. Tem estresse, principalmente aí para atletas, né, que precisa de resultados, né, e aí acaba competições, né, acaba que a pressão por isso também é um estresse aí importante. Então, sinais e sintomas, né, gente? Físico aí você vai ter uma fadiga persistente, né, dores musculares crônicas, então sempre, né, aquele músculo, né, aquele grupamento tá doendo muito, né, tenta fazer aquele exercício, sempre dói muito. Então, tá podendo ser um overtraining, né? Aumento da frequência cardíaca também, repouso pode ser um sinal de overtraining, né? Psicológico, a pessoa vai ficar muito mais irritada, não vai ter motivação, o sono vai alterar, né? É a performance, né? Vai ter queda no desempenho, vai ter uma recuperação mais lenta e também você tem alterações aí no seu apetite. E os riscos, né? As lesões acabam no overtraining, na situação de overtraining, de você ter esse desequilíbrio entre treinamento físico, né? E recuperação, acaba que a lesão é uma coisa que pode recorrer, né? Então, lesões de tendão, de músculo, de articulação, fica muito aumentado, né? Então, tem que recuperar direito, tá? Vai ter alterações hormonais, vai ter desequilíbrio do cortisol, testosterona e outros hormônios, né. Vai comprometer a imunidade, né, vai ter maior chance aí, maior frequência de ter alguma infecção, algum tipo de doença relacionada à imunidade. Pode ter até problemas cardíacos, né, arritmia, alterações estruturais até são possíveis,
tá? E saúde mental vai ficar afetada, vai poder ter uma depressão, uma ansiedade, tá? Por causa do overtraining, né? Então, o excesso também é preocupante, gente. A vida nossa é um equilíbrio constante. Então, se a gente desequilibrar tanto no treino, que é uma coisa positiva, né? A gente treinar demais, muitas horas, né? Eu quero aquele resultado de qualquer jeito, né? E sem você recuperar, sem você ter um dia de descanso, você vai ter problema. Como você vai prevenir isso, né, gente? Como você vai prevenir o overtraining? Então, tem que ter descanso programado, tá? Isso vai incluir aí dias de recuperação no seu planejamento semanal. Então, é importante, né, em alguns dias você pausar, né? Você não ter treino, tá? Principalmente quando você está nessa situação próxima ao overtraining, né? Alterar ciclo de intensidade e volume de treino. Então, uma semana com peso muito alto, outra semana com peso mais baixo e mais frequência, né? Então, você pode fazer esse tipo de coisa, né? Tem que ter um sono adequado, gente. É outro vídeo de sono, falando de sono, mas sono é um pilar essencial. Então, tem que dormir 7 a 9 horas, daria uma média de 8, né, por toda noite. E a nutrição, né, tem que ser balanceada para suportar o seu nível de volume de treino. Então, quando a gente faz o cálculo lá da taxa metabólica, né, a gente tem o fator atividade física que a gente inclui nisso para a gente aumentar ou não, né, aquele volume de dieta que a pessoa precisa ter, aquele volume calórico que a pessoa precisa se alimentar. E nós, você tem que fazer uma avaliação médica, é importante, exame físico completo, testes hormonais, testes de sangue, né? Você tem a CPK, né, que altera logo o lactato também, né? Ele vai lá em cima também, né? E aí acaba sendo um indicador que você está próximo a lesionar se você manter esse estado, né? Fazer o período de recuperação é importantíssimo, né? Redução significativa aí de carga, né? Se você está pegando muito pesado, tá nesse esquema, reduz a carga, bota na metade e aumenta a frequência. Você vai capacitar melhor o seu músculo para depois você conseguir aumentar novamente, tá? Isso aí pode durar semanas ou meses, você fazendo esse ciclo, tá? O suporte multidisciplinar é importantíssimo, a parte psicológica, a parte nutricional, né? Ajustar todo esse programa de treinamento é importantíssimo, tá? E quando retornar, né, gente, você vai ser progressivo, né? Vai ser uma coisa cada vez mais progressiva, né? Não vai ser, né, de uma hora para outra, eu estou voltando agora, eu quero treinar a mesma coisa. Não tem como, isso é impossível fazer, gente. Isso vai te dar problema, tá? E aí monitorar constantemente seus sinais, sintomas é importante. Então, o que que a gente pode concluir, né? Se a gente tentar evitar aí, né, o overtraining, você reduz as lesões até 50%, com programação e mais adequada de treino, de recuperação, né? O sono, né, você tem que otimizar, o sono, né, tem que melhorar a recuperação, vai ter mais recuperação aí entre as sessões de treinamento, né, e o tempo de recuperação que dá é 24 a 48 horas, né, em cada grupamento muscular. Então, assim, por isso que eu faço o exercício de empurra no dia, o exercício de puxa no dia, exercício de perna outro dia e depois descanso. Eu não tô nem tô descansando muito, vou até falar a verdade, né, mas às vezes eu tenho que fazer um descanso forçado, tenho que ir para outro lugar, né, e aí acaba que eu não treino. Então, como eu já sei disso, eu acabo tirando um pouco o R, tá, mas assim, o meu treino de empurrar, por exemplo, vamos dizer, segunda, aí terça eu vou fazer o treino de push, aí quarta eu vou fazer perna. Quando eu fui fazer de novo, passou 72 horas. Passou 3 dias do treinamento do grupo muscular. Então, assim, a minha recuperação está adequada, tá? O equilíbrio, então, entre treino e recuperação é fundamental, gente. Você escutar o corpo, ver seus limites, né? E nem sempre é melhor, né, o treinamento físico. A recuperação é essencial desse processo. Tem que ter recuperação. Não adianta treinar se você não recupera, né? Se você não descansa o seu corpo, né? Então tem que ter um descanso, né? Não dá, mas eu quero aquele corpo carnaval. Mas eu quero aquele objetivo, né? Mas eu quero aquela cinturinha. Gente, tem que ter paciência, tem que ter calma. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tá bom, gente? Gente, esse vídeo aqui dá muito trabalho, gente. Se inscreve aqui, curte, comenta aí se você já teve alguma coisa parecida com o overtraining. Como é que é aquele retorno pra academia? Dói muito? Como é que é? Deixa aqui. Compartilha com aquela pessoa que é, é viciada em treinar, mas aí toda hora lesiona, né? Tá bom, gente? Tudo de bom pra vocês, hein, gente? Tchau.